Era uma terça-feira chuvosa, quando a professora Helena percebeu que algo diferente acontecia naquela manhã. O vento batia nas janelas da Escola Municipal Esperança e as gotas escorriam pelo vidro como se o céu chorasse baixinho. No fundo da sala do segundo ano, um menino de 8 anos desenhava em silêncio, completamente alheio ao barulho da chuva ou às conversas das outras crianças. O nome dele era Gabriel. Gabriel era um menino de poucos gestos e quase nenhuma palavra. Tinha o olhar sempre atento, fixo em detalhes que ninguém mais parecia notar. A sombra que o sol fazia nas paredes, o movimento das folhas ao vento ou o som metálico que o lápis produzia quando riscava o papel. Desde o início do ano letivo, Helena sabia que ele era diferente. O diagnóstico de autismo tinha vindo cedo, aos 3 anos, e a mãe, Clara, lutava todos os dias para que ele tivesse uma vida parecida com a das outras crianças. Ele não fala muito, ela dissera na primeira reunião com Helena, nervosa, segurando as mãos entrelaçadas. Mas ele entende tudo. Às vezes, até mais do que a gente imagina. Desde então, a professora vinha aprendendo o idioma silencioso de Gabriel, feito de olhares, respirações e desenhos. E eram justamente os desenhos dele que mais chamavam a atenção. Enquanto as outras crianças desenhavam árvores, sol e casinhas coloridas, Gabriel criava mundos inteiros, casas partidas ao meio, rostos sem olhos, pássaros com asas quebradas, ou então uma figura masculina distante, quase sempre com as costas viradas caminhando para longe. Helena tentava interpretar, mas nunca entendia completamente. Naquela terça-feira, no entanto, algo mudou. Durante a atividade de Desenhe Sua Família, Gabriel, que geralmente demorava horas para decidir o que colocar no papel, começou a desenhar imediatamente. O movimento do lápis era firme, intenso, como se ele soubesse exatamente o que queria comunicar. As outras crianças riam, conversavam, trocavam lápis de cor, mas Gabriel permanecia concentrado, mordendo o lábio inferior e fazendo traços rápidos. De tempos em tempos, olhava para o lado onde ficava a janela e observava as gotas de chuva caindo. Helena se aproximou devagar, sem querer interromper. Observou o desenho crescendo sobre o papel, um menino pequeno segurando a mão de uma mulher de cabelos compridos. Perto deles, uma figura masculina estava distante, do outro lado de uma ponte, com o rosto virado para o chão. Acima, o céu era cinza e havia algo escrito, em letras grandes, quase infantis, mas perfeitamente legíveis. Volta para casa. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. O traço era simples, mas havia uma força estranha naquela mensagem. Não parecia apenas um exercício de imaginação. Era um pedido, um grito silencioso. Gabriel parou de desenhar e olhou para ela com um olhar fixo e profundo. O tipo de olhar que não pede palavras, mas exige que se entenda algo. Helena engoliu em seco e se abaixou ao lado dele. "É muito bonito o seu desenho, Gabriel", disse, em voz baixa, tentando não deixar transparecer a emoção. "Quem é ele?" O menino não respondeu, apenas apontou o dedo para a figura masculina do outro lado da ponte. "É o papai?" Helena perguntou com cuidado. Gabriel assentiu lentamente. Naquele instante, o silêncio da sala pareceu se tornar mais denso, como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Helena olhou novamente para o desenho e percebeu pequenos detalhes que antes lhe escaparam. A ponte quebrada, a linha azul que separava as 2 margens, e um pequeno coração desenhado bem no centro, como se estivesse tentando unir o que o rio havia separado. Quando o sinal tocou, as crianças saíram correndo para o recreio, mas Gabriel permaneceu sentado, olhando o próprio desenho. Helena recolheu os papéis, mas deixou o dele separado. Havia algo ali que ela precisava entender. Mais tarde, quando as crianças voltaram e a aula terminou, Helena guardou o desenho em sua bolsa. Ao sair da escola, o vento frio da tarde bateu em seu rosto. Ela olhou para o céu nublado e sentiu algo dentro dela, uma mistura de inquietação e empatia. Sabia que aquele papel guardava mais do que uma simples atividade escolar. Em casa, mais tarde, ela sentou-se no sofá com o desenho nas mãos. Passou os dedos pelos traços, observando os detalhes, e então percebeu algo que antes não havia notado. Dentro do coração desenhado no meio da ponte, havia letras minúsculas, quase imperceptíveis.
Helena pegou uma lupa que usava para corrigir provas e se aproximou. As letras formavam uma frase escondida, como se o menino tivesse escrito com o lápis bem leve para não ser notado. Diz para ele que eu não esqueci. Helena levou a mão à boca, chocada. O menino, que mal falava com as pessoas, havia escondido uma mensagem secreta dentro do próprio desenho. Aquela noite ela não conseguiu dormir direito. Ficou pensando em Gabriel, em como ele devia se sentir, em como era carregar a ausência de um pai sem conseguir expressar em palavras. Decidiu que no dia seguinte falaria com Clara, a mãe. Precisava entender a história, mas o destino, como sempre, tinha planos próprios. Na manhã seguinte, quando chegou à escola, Helena encontrou Clara na porta da sala, pálida e aflita. Professora, o Gabriel não dormiu a noite inteira, ela disse quase chorando. Ficou desenhando, até de madrugada. Quando tentei tirar o lápis da mão dele, ele chorou. Helena pediu para ver os desenhos. Clara tirou da bolsa uma pilha de papéis amassados. Todos traziam o mesmo tema: pontes, corações e a figura masculina distante. Em alguns, o homem parecia se afastar. Em outros, estava virado para trás, como se fosse voltar. E em todos, sem exceção, a mesma frase escrita com letras pequenas no canto da folha. Diz para ele que eu tô esperando. Helena sentiu o coração apertar. Clara, sem entender o real peso daquelas palavras, apenas suspirou. Eu acho que ele sente falta do pai, sabe? Disse baixando o olhar. Mas é difícil. O pai dele foi embora. Faz 4 anos. Nunca mais ligou. Nem para saber se o filho estava bem. Helena segurou as lágrimas. Clara, posso ficar com um desses desenhos? Claro, ele vive fazendo, às vezes até rasga, mas se quiser guardar, pode. Quando Clara saiu, Helena ficou sozinha na sala, observando o papel. Era incrível como aquele menino, que raramente falava, conseguia expressar tanto através do silêncio do grafite. Nos dias seguintes, ela percebeu que os desenhos de Gabriel começaram a mudar. Agora, o homem da ponte estava cada vez mais perto, e o coração no meio começava a brilhar com cores novas. Era como se, de alguma forma misteriosa, ele acreditasse que a mensagem havia sido ouvida. Mas quem a teria escutado? E o mais intrigante de tudo, como ele sabia escrever uma frase que nunca foi ensinada na escola? Helena começou a desconfiar de que algo maior estava por trás daqueles desenhos. Algo que ia além da sala de aula, talvez algo espiritual. Um pedido silencioso que o destino estava tentando traduzir. E sem perceber, ela estava prestes a se tornar a ponte entre um filho e um pai que o tempo separou. Na manhã seguinte, Helena chegou à escola mais cedo do que de costume. O céu ainda estava cinzento e a chuva fina continuava a cair, como se o tempo refletisse o peso daquela história que ela carregava dentro do peito desde a noite anterior. A sala ainda estava vazia, silenciosa, mas o desenho de Gabriel continuava sobre sua mesa, protegido por uma pasta transparente. Ela olhou novamente para a frase escondida no coração do papel. Diz para ele que eu não esqueci, e sentiu o mesmo arrepio da primeira vez. Era impossível ignorar aquilo. Era como se o menino tivesse encontrado um jeito de falar com o mundo através do lápis. Quando Clara chegou com Gabriel, ele estava mais calmo, mas ainda segurava um caderno de desenho contra o peito, como se fosse um escudo. Helena sorriu para ele e se abaixou para ficar na altura de seus olhos. Bom dia, Gabriel. Ele a olhou por um segundo, depois desviou o olhar tímido. Você quer guardar seus desenhos na sala hoje? Perguntou ela com doçura. Assim a gente pode fazer mais um depois, tudo bem? O menino assentiu devagar e se sentou na carteira do canto, a mesma de sempre. Era o seu refúgio, o lugar onde o mundo parecia menos barulhento. Durante a aula, enquanto as outras crianças faziam uma atividade de leitura, Helena observava Gabriel desenhando de novo. Mas dessa vez, algo diferente acontecia. Ele usava cores: vermelho, azul e amarelo. Tons que raramente apareciam em seus trabalhos. Ela se aproximou discretamente e viu que ele estava desenhando um homem sorrindo. Era a primeira vez que via um sorriso nos desenhos dele. O homem, de barba escura e camiseta verde, segurava a mão de um menino parecido com ele. No céu havia um sol grande e radiante, e no canto da folha, Gabriel escreveu uma única palavra com letras tortas: logo. Helena ficou em silêncio por um momento, tentando entender. O que ele queria dizer com logo? Logo o quê? Logo quem? Quando a aula terminou e as crianças saíram,
Helena ficou sentada à mesa, pensando. Aquilo não podia ser coincidência. O menino vinha mudando os desenhos como se estivesse prevendo algo. Mais tarde, durante o recreio, ela encontrou Clara no pátio, ajudando a coordenadora com o lanche das crianças. Clara, posso te perguntar uma coisa mais pessoal? Disse Helena, hesitante. Claro, professora. É sobre o Gabriel? É. Você chegou a ter notícias do pai dele desde que ele foi embora? Clara abaixou o olhar e respirou fundo antes de responder. Nenhuma. Ele sumiu, professora. Um dia acordou, disse que precisava pensar na vida e nunca mais voltou. Isso faz 4 anos. E nunca tentou entrar em contato? Não, eu cheguei a procurar, mas ele trocou o número. Saiu das redes sociais. Nem os amigos sabiam. Helena pensou um pouco antes de continuar. É que o Gabriel tem feito desenhos que parecem mensagens, como se ele quisesse falar com o pai. Clara soltou um riso nervoso. Ele sempre desenha o pai. Às vezes, eu até fico com raiva. Tento mostrar para ele que tem a mim, que tô aqui todos os dias, mas é o jeito dele de lidar com a falta, sabe? Helena assentiu, mas dentro dela uma inquietação crescia. Aquela frase, diz para ele que eu não esqueci, ecoava em sua cabeça como uma prece. Naquela noite em casa, ela não conseguiu tirar a história da cabeça. Decidiu abrir o computador e, por impulso, procurou nas redes sociais. Procurou pelo nome que Clara mencionara dias antes. Eduardo Nogueira. Havia muitos, dezenas deles, mas um chamou sua atenção. A foto era antiga. Mostrava um homem de barba escura, sorrindo, com uma criança no colo. Helena ampliou a imagem. A criança era Gabriel, ainda bebê. O perfil estava desatualizado havia anos. A última postagem era uma foto de um céu nublado com a legenda: às vezes, a gente precisa se perder para saber para onde quer voltar. Helena ficou alguns minutos olhando para aquilo. Não, sabia o que fazer, mas sentia que havia encontrado algo importante. Nos dias seguintes, Gabriel continuou desenhando. Agora, os desenhos mostravam o mesmo homem, mas cada vez mais perto. Em um deles, o pai estendia a mão. Em outro, atravessava a ponte. Até que num dia de sexta-feira, o menino desenhou o homem e o menino lado a lado, sorrindo, e abaixo escreveu: Hoje. Helena sentiu o coração disparar. Hoje o quê, Gabriel? Perguntou ela, ajoelhando-se ao lado dele. Mas o menino apenas apontou para o desenho e depois para a janela. A professora olhou para fora. O céu estava claro pela primeira vez em dias. A chuva finalmente havia parado. Naquela tarde, algo inexplicável aconteceu. Durante a saída, enquanto as crianças se preparavam para ir embora, um homem apareceu no portão da escola. Estava com o cabelo desalinhado, roupas simples e olhar cansado. Helena o reconheceu de imediato. Era o homem da foto. Ele ficou ali parado por alguns segundos, observando o pátio, até que os olhos dele encontraram Gabriel, que estava ao lado da professora com a mochila nas costas. O menino congelou. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ninguém falou nada. Apenas o som distante do vento e o farfalhar das árvores quebravam o silêncio. O homem deu um passo à frente. Gabriel? Disse com a voz embargada. O menino não respondeu, mas fixou o olhar nele. Lentamente, soltou a alça da mochila e deu um passo também. Clara, que chegava para buscá-lo, parou na porta e ficou imóvel, o rosto pálido. Eduardo, sussurrou como quem vê um fantasma. Helena observava sem saber o que fazer. Era como se estivesse presenciando o reencontro que os desenhos de Gabriel já haviam anunciado. O homem se aproximou mais. Eu sei que não devia ter vindo assim, ele disse olhando para Clara, mas eu precisava ver ele. Gabriel permaneceu em silêncio. Aproximou-se devagar, como quem reconhece algo que sempre esteve ali. Quando chegou perto o suficiente, levantou a folha do último desenho, aquele em que o pai e o filho estavam lado a lado, e mostrou para ele. Eduardo olhou o desenho e começou a chorar. Você ainda desenha, filho? Perguntou entre lágrimas. Gabriel não respondeu com palavras, apenas deu mais um passo e, de repente, encostou a testa no peito do pai. Clara levou as mãos ao rosto e começou a chorar também. Helena ficou ali, em pé, tentando conter as lágrimas. Era como assistir a um milagre, o tipo de reencontro que parecia escrito em algum lugar além da razão. Eduardo abraçou o filho com força. Me perdoa, meu amor, sussurrou. Me perdoa por ter ido embora. Gabriel ficou imóvel por alguns segundos.
E então, pela primeira vez desde que Helena o conhecera, ele falou. A voz era baixa, rouca, mas clara. Eu sabia que você vinha. A professora sentiu as pernas fraquejarem. Era a primeira vez que o menino dizia uma frase inteira em voz alta. Eduardo chorou ainda mais, e Clara, sem conseguir se conter, se aproximou também. Os três se abraçaram ali, no portão da escola, enquanto o sol caía no horizonte. Helena deu um passo para trás, respeitando aquele momento, mas no fundo, sabia que aquele era apenas o começo. O reencontro que o destino havia preparado vinha com perguntas, dores antigas e uma nova chance de perdão. Quando todos foram embora, ela voltou à sala e encontrou o caderno de Gabriel sobre a mesa. Na última página havia outro desenho, 3 figuras, o pai, a mãe e o menino, de mãos dadas. E abaixo, uma frase que parecia simples, mas que tinha o poder de reconstruir tudo. Agora podemos ir para casa. Helena fechou o caderno com cuidado, o coração cheio de emoção. Naquela noite, ela olhou para o céu estrelado e agradeceu, em silêncio, por ter sido escolhida como ponte entre um amor quebrado e a cura que só uma criança pura poderia desenhar. Mas o destino ainda não havia terminado sua obra, porque às vezes o amor precisa ser testado mais uma vez antes de se tornar eterno. Nos dias que se seguiram ao reencontro, a vida de Gabriel pareceu mudar completamente. Na escola ele estava mais calmo, mais atento, e pela primeira vez em muito tempo demonstrava alegria nas pequenas coisas. Não falava muito, mas sorria. E para Helena, aquele sorriso era como o nascer do sol depois de um inverno longo. Clara também parecia mais leve, embora guardasse uma mistura de confusão e medo. Eduardo voltara a aparecer todos os dias no portão da escola, sempre no mesmo horário, esperando o filho sair. Não ousava entrar, talvez por respeito, talvez por vergonha. Mas Gabriel o via de longe, e sempre que saía, corria até ele. A professora observava de longe aquela relação que começava a renascer e não conseguia deixar de se emocionar. Era bonito e, ao mesmo tempo, doloroso ver o quanto um simples reencontro podia transformar tudo. Mas havia algo que ainda incomodava Helena. Eduardo parecia cansado demais. Tinha olheiras profundas, o olhar distante e, por vezes, um leve tremor nas mãos. Às vezes, parecia que carregava algo pesado demais para conseguir sorrir por completo. Certa tarde, depois da saída, ele esperou que Clara se afastasse um pouco e se aproximou da professora. "Posso falar com você um minuto?" perguntou, nervoso. "Claro", respondeu Helena, gentilmente. Eles ficaram na varanda da escola sob o sol que já começava a se pôr. "Eu queria agradecer", disse ele, olhando para o chão, "pelo que a senhora fez. Se não fosse você, eu nunca teria encontrado meu filho." Helena sorriu. "Às vezes, o destino só precisa de uma ponte, Eduardo. Eu só fiz o que qualquer professora faria." Ele respirou fundo e ficou em silêncio por um momento. "Eu errei muito, sabe?" disse enfim. "Fui covarde. Deixei os dois sozinhos quando mais precisavam de mim." Helena não respondeu, apenas ouviu. Quando o Gabriel era pequeno, Eduardo hesitou, os olhos marejando. Ele não falava, e eu não sabia lidar com isso. Me sentia impotente. A Clara era forte, firme, mas eu me sentia um fracasso como pai. A professora assentiu devagar. "É difícil entender o silêncio de uma criança, Eduardo. Mas às vezes ele fala mais do que 1000 palavras." Ele deu um leve sorriso triste. "Eu percebi isso tarde demais." Por um instante, ficaram apenas ouvindo o barulho distante das crianças brincando no pátio. Então ele completou. "Mas tem outra coisa. Uma que eu nunca contei para ninguém." Helena sentiu o tom mudar. "O quê?" perguntou com cuidado. Eduardo olhou para o chão, como quem luta contra o peso de uma lembrança. "Quando eu fui embora, não foi só por covardia, eu estava doente." Helena sentiu o peito apertar. "Doente?" "Sim, eu descobri um tumor. No fígado. Era grave. O médico me disse que eu precisava de tratamento urgente e que seria difícil. Eu pensei que não ia sobreviver e com medo preferi sumir. Achei que seria mais fácil para eles me esquecerem do que verem eu definhar." Por alguns segundos, Helena não conseguiu falar. A revelação a atingiu como uma onda. "Eduardo", disse, ela com a voz embargada. "E agora? Como você está?" Ele deu um leve sorriso, mas os olhos denunciavam a dor.
Fiz o tratamento. Melhorei um pouco, mas voltei há poucos meses para o médico e... o câncer voltou. Helena cobriu a boca com a mão. Meu Deus! Não quero que a Clara saiba, disse ele rapidamente. Nem o Gabriel. Eles acabaram de me perdoar. Não quero que sintam pena. Eu só quero aproveitar o tempo que me resta com o meu filho. Helena sentiu as lágrimas nos olhos, mas se conteve. Eduardo, ele precisa de você. Mesmo que seja por pouco tempo, ele precisa sentir que o pai dele voltou. Ele assentiu, emocionado. É por isso que eu venho todo dia. Ver ele sair da escola é o melhor momento do meu dia. Naquela noite, Helena ficou acordada por horas, pensando. O destino era estranho. Um menino que falava através de desenhos. Um pai que voltava à beira da morte. Uma professora que, sem perceber, se tornara guardiã de uma história que o mundo inteiro teria esquecido se não fosse o amor silencioso de uma criança. Nos dias seguintes, a rotina continuou. Gabriel fazia novos desenhos, agora com o pai ao seu lado. Os traços eram mais leves, as cores mais vivas. Em um deles, havia uma árvore grande com 3 pessoas debaixo. Ele, a mãe e o pai. E no topo da árvore, uma palavra escrita com letras grandes e tortas. Juntos. Helena guardou aquele desenho com cuidado, mas dentro dela, sabia que o tempo era curto. Certo dia, Clara chegou mais cedo à escola e encontrou Eduardo, esperando na calçada. A gente precisa conversar, disse ela com firmeza. Helena observava de longe pela janela. A conversa parecia tensa. Clara gesticulava, chorava, e em um momento chegou a empurrar Eduardo de leve no peito. Ele não reagiu. Apenas abaixou a cabeça. No fim, ela entrou sozinha na escola, ainda com os olhos marejados. Professora, disse, tentando disfarçar o choro. O Gabriel pode ficar mais um tempinho aqui hoje? Eu preciso resolver umas coisas. Helena assentiu, sentindo que era melhor não perguntar. Durante a tarde, Gabriel desenhava em silêncio. Desta vez desenhava uma casa, e do lado de fora, uma figura deitada com as mãos cruzadas sobre o peito. Ao lado, escreveu, dormindo para sempre. Helena sentiu o coração gelar. Gabriel, por que ele está dormindo? Perguntou ela, tentando manter a voz calma. O menino olhou para ela e, pela primeira vez, respondeu sem hesitar. Porque vai virar estrela. Helena quase deixou cair o lápis que segurava. Quem vai virar? Estrela? Gabriel apontou para o homem do desenho. Papai. O ar pareceu sumir da sala. Naquele momento, a professora percebeu que ele sabia. De alguma forma, sem que ninguém tivesse dito, Gabriel sentia que o pai estava doente. As crianças autistas têm uma sensibilidade diferente. Enxergam o invisível, percebem o que as palavras escondem. Helena guardou o desenho e, mais tarde, ligou para Clara. Mas a ligação caiu na caixa postal. Tentou de novo. Nada. No dia seguinte, Eduardo não apareceu no portão. Gabriel esperou olhando fixamente para o portão até o último segundo. Quando percebeu que o pai não viria, sentou no chão e ficou olhando o vazio. Helena se ajoelhou ao lado dele. Ele vai voltar, Gabriel. Às vezes, os adultos demoram um pouco para achar o caminho. Mas o menino balançou a cabeça. Ele está com dor. Essas foram as únicas palavras que disse naquele dia. No fim da tarde, Clara apareceu, com o rosto abatido. Professora, o Eduardo está internado. Helena sentiu o corpo estremecer. O que aconteceu? O médico disse que o câncer se espalhou. Eles não sabem se ele passa da semana. Por um momento, o tempo pareceu parar outra vez. Helena segurou a mão da mãe, sentindo a dor dela como se fosse sua. Ele pediu para ver o Gabriel. Pediu. Mas eu não sei se devo levar. Tenho medo de traumatizar ele. Helena pensou por um instante e respondeu. Clara, às vezes, o amor ensina mais do que a dor. Ele precisa se despedir. Clara chorou. Mas como? Ele não entende essas coisas. Helena olhou para ela firme. Entende sim, talvez até melhor que a gente. Naquela noite, Clara tomou coragem e levou Gabriel ao hospital. Helena não conseguiu dormir, imaginando a cena. O menino entrando no quarto, o pai fraco, o olhar trocado entre os dois. E como se o destino soubesse que ela precisava ver, no dia seguinte, Gabriel chegou à escola com um novo desenho. Era o mais bonito que ela já tinha visto. No papel, um homem deitado, com uma luz brilhante saindo do peito. Acima dele, o menino olhava para o céu.
e no céu uma estrela grande e dourada brilhava mais que todas as outras. Abaixo, em letras trêmulas, Gabriel havia escrito: "Ele prometeu que vai olhar para mim todo dia." Helena segurou o papel, as lágrimas caindo sobre o desenho. Era a tradução perfeita do amor, aquele que nem a morte consegue apagar. Naquela noite fria de sábado, o céu sobre a cidade parecia mais escuro do que nunca. As nuvens se espalhavam como um véu espesso, escondendo as estrelas, como se o universo também respeitasse o silêncio que pairava sobre o coração de uma criança. Gabriel estava sentado no chão do quarto, com o caderno aberto no colo. Diante dele, o desenho do pai sorrindo sob o brilho de uma estrela enorme. Ele passava os dedos sobre o papel como se pudesse tocar a lembrança, como se o lápis fosse um fio invisível que ainda o ligava àquele homem que agora lutava pela própria vida. Clara observava da porta, sem coragem de interromper. Desde a visita ao hospital, o menino não falava, mas também não chorava. Apenas desenhava incessantemente. De tempos em tempos, levantava o olhar para a janela e sussurrava algo baixinho, palavras que só o coração dele entendia. Quando o relógio marcou 9 da noite, Clara sentou-se ao lado do filho. "Filho, o papai está muito doente, você sabe, né?" Gabriel não respondeu. Continuou colorindo a estrela com o amarelo mais forte que encontrava. "Ele prometeu que vai olhar para mim todo dia", murmurou. Clara sentiu o peito apertar. "Sim, meu amor", ele prometeu. No hospital, a algumas quadras dali, Eduardo estava deitado, respirando com dificuldade. As máquinas emitiam sons suaves, constantes. Ao lado da cama, uma pequena folha repousava sobre o criado mudo, o último desenho que Gabriel havia feito para ele, entregue pelas mãos da mãe. Um menino sorrindo para uma estrela. Eduardo passava os dedos trêmulos sobre o papel, as lágrimas silenciosas escorrendo pelos cantos dos olhos. O médico entrou em silêncio. "Quer que eu chame alguém da família?" perguntou. Eduardo balançou a cabeça. "Não, só quero que guardem isso." Apontou o desenho. "E que entreguem para ele se eu não acordar." O médico assentiu, os olhos marejados. Na manhã seguinte, Helena acordou com uma sensação estranha, uma mistura de angústia e saudade que ela não sabia explicar. Olhou pela janela e viu o sol nascer tímido, entre nuvens. Na escola, o dia começou diferente. Clara não apareceu, e Gabriel chegou acompanhado da tia, segurando o mesmo caderno de desenhos contra o peito. "A mãe dele pediu para eu trazer", disse a mulher, evitando o olhar da professora. Ela teve que ir ao hospital. Helena entendeu sem precisar de mais palavras. Durante toda a manhã, Gabriel ficou em silêncio. Não desenhou. Apenas observava a janela como se esperasse um sinal. Às vezes, olhava para o teto e murmurava algo baixinho. Quando o sinal do recreio tocou, ele se levantou, foi até a mesa da professora e deixou ali uma folha. Depois, voltou para o seu lugar e ficou quieto. Helena olhou o papel. O desenho mostrava o pai e o filho novamente, mas dessa vez o pai estava virando luz, dissolvendo-se em pequenos pontos dourados que subiam para o céu. No canto inferior, Gabriel escreveu: "Agora ele é estrela." Helena sentiu as lágrimas caírem antes mesmo de perceber que chorava. Saiu correndo até o corredor, respirando fundo, tentando se recompor. Pouco depois, a porta da sala se abriu e a coordenadora entrou. "Professora Helena, tem alguém que quer falar com você." Era Clara. Os olhos inchados, a voz embargada. "Ele se foi, professora." Helena a abraçou sem dizer nada. Ficaram assim por um longo tempo, enquanto o som das crianças brincando ecoava ao longe, misturado ao choro contido das duas. Quando voltou à sala, Gabriel continuava sentado. Helena se ajoelhou ao lado dele. "O papai virou estrela, né?" perguntou com doçura. O menino assentiu, olhando para o alto. "Ele brilha para eu não ter medo da noite." A professora engoliu o choro e segurou a mão dele. "Então, quando a gente olhar para o céu, vai ver ele lá." Gabriel virou o rosto para ela e, com a calma de quem carrega uma sabedoria antiga, respondeu: "Ele já está olhando para a gente." Nos dias seguintes, a escola inteira soube da história. Os colegas de Gabriel, antes curiosos e distantes, começaram a olhar para ele com respeito, com carinho. Alguns desenharam estrelas e colaram nas paredes da sala. Outros escreveram mensagens como: "Para quando a gente sentir saudade?" Helena decidiu transformar aquele luto em aprendizado.
Organizou uma atividade chamada O Céu que nos Conecta. Pediu que cada criança desenhasse uma estrela e escrevesse nela o nome de alguém especial, que já não estava mais por perto. Quando terminaram, penduraram todas no teto da sala com fios de nylon. O resultado era mágico. As estrelas balançavam suavemente com o vento, refletindo a luz da janela. Gabriel olhava para cima, encantado. A sala virou o céu, disse baixinho. Helena sorriu. Sim, Gabriel, um céu feito de amor. Mas ele não parou por aí. Nas semanas seguintes, começou a desenhar de novo. Agora, seus desenhos não falavam mais de despedida, e sim de esperança. Um deles mostrava uma escola cheia de crianças segurando estrelas nas mãos. Outro mostrava ele e a mãe abraçados. E no céu, a estrela mais brilhante de todas, com um sorriso. Helena guardava cada um deles como se fossem tesouros. Um dia, enquanto Gabriel desenhava, ela se aproximou e perguntou: Por que você desenha tantas estrelas, meu querido? Ele sorriu. Porque é onde moram as pessoas que a gente ama. Na noite da missa de 7º dia, Helena e toda a turma foram. Clara estava lá, firme, mas com o olhar distante. No altar, uma foto de Eduardo sorrindo e, ao lado, o último desenho que Gabriel fizera. O pai segurando uma estrela e olhando para o filho. Durante a cerimônia, enquanto todos rezavam, uma brisa leve passou pela igreja, e por uma pequena janela no alto, um raio de luz entrou, iluminando justamente o banco onde Gabriel estava sentado. As pessoas se entreolharam. Algumas começaram a chorar. Helena sentiu o coração vibrar. Parecia um sinal. O tipo de coisa que não se explica, só se sente. Clara segurou o rosto do filho. Olha, meu amor, ele está brilhando pra gente. Gabriel olhou para cima e, pela primeira vez, sorriu de verdade. Um sorriso puro, cheio de paz. No final da missa, Helena caminhou até o menino. Posso te contar um segredo, Gabriel? Perguntou. Ele assentiu. Às vezes, quando sinto saudade de alguém que já foi embora, eu fecho os olhos e falo com essa pessoa. E sabe o que é mais bonito? Ela sorriu. Eu sempre sinto que ela me escuta. Gabriel olhou para ela, pensativo, e respondeu com a doçura de quem entende o invisível. Ele escuta mesmo, porque amor não morre, professora. Ele vira luz. Helena o abraçou. Naquele instante, ela entendeu que aquele menino não era só um aluno, era um mensageiro, um lembrete vivo de que o amor verdadeiro ultrapassa qualquer limite. O silêncio, a distância, o tempo, até mesmo a morte. Nos dias que se seguiram, a turma inteira mudou. As crianças começaram a olhar umas para as outras com mais empatia. A diretora, emocionada com o gesto da professora, decidiu transformar o projeto das estrelas em uma exposição da escola. Chamaram o evento de Luzes que Falam. O salão foi decorado com os desenhos de Gabriel e dos colegas. Havia estrelas penduradas por todos os lados, pequenas luzes piscando e uma grande faixa escrita à mão. Quando as palavras não bastam, o amor encontra outro jeito de falar. Helena olhou para aquilo e sentiu que, enfim, o ciclo estava completo. O menino que falava pelo lápis agora iluminava o mundo inteiro com seus desenhos. E naquela noite, quando saiu da escola e olhou para o céu, viu uma estrela cintilando mais forte do que todas as outras. Sorriu e sussurrou: Obrigada, Eduardo. A missão está cumprida. Lá em cima, o brilho pareceu responder, e Helena entendeu que o destino nunca erra o caminho. Ele apenas espera o momento certo para acender a luz que mora dentro de cada um de nós. O tempo passou, e a vida parecia tentar voltar ao ritmo normal. Mas havia algo diferente na Escola Esperança. As crianças falavam com mais doçura, se escutavam mais. Era como se a estrela de Eduardo tivesse deixado uma luz permanente naquele lugar. Gabriel, agora, caminhava pelos corredores com o caderno apertado contra o peito e o olhar sereno. Não precisava falar muito. A presença dele já dizia tudo. A professora Helena via aquilo e sentia uma gratidão que mal cabia no peito. Certa manhã de segunda-feira, a diretora chamou Helena na sala dela. Professora, o projeto das estrelas tocou muita gente. Recebemos mensagens de pais, até de outras escolas. Todo mundo quer ver. Acho que devíamos transformar isso em algo maior. Helena, surpresa, sorriu. Maior como? Uma exposição aberta ao público. E quero que você e o Gabriel sejam os protagonistas. Naquela noite, Helena foi até a casa de Clara para contar a novidade. Gabriel estava desenhando na mesa da cozinha.
Dessa vez não havia tristeza nos traços, apenas cores vivas e sorrisos largos. Filho, disse Clara, acariciando os cabelos dele, a professora quer mostrar seus desenhos para muita gente. Gabriel levantou o olhar pensativo. Para todo mundo ver o papai? Helena se emocionou. Para todo mundo ver o que você ensina sem dizer, Gabriel, que o amor nunca some, ele só muda de forma. Nos dias seguintes, a escola virou um ateliê. Crianças cortavam papéis, pintavam estrelas, escreviam mensagens de saudade e esperança. Helena ajudava Gabriel a escolher os desenhos que iriam para a exposição. Cada um tinha uma história, uma lembrança. O mais especial deles era o primeiro, o da ponte quebrada, agora restaurado e colocado em uma moldura simples de madeira. Era o começo de tudo. Na véspera do evento, Helena ficou sozinha na sala, ajustando as luzes. O silêncio era profundo, e a professora olhou para as estrelas de papel penduradas. Obrigada, Eduardo, sussurrou. Você nos ensinou a ouvir o que o coração fala quando a voz não alcança. No dia da exposição, o pátio da escola estava cheio. Pais, alunos, moradores da comunidade. Havia música suave e cheiro de bolo caseiro. Quando as portas se abriram, o público entrou e ficou em silêncio. O salão estava transformado em um céu de papel. Luzes pequenas piscavam entre dezenas de estrelas suspensas. Cada uma trazia o nome de alguém querido. E no centro, em destaque, o painel de Gabriel. As estrelas também falam. Helena pegou o microfone com a voz trêmula. Esta exposição nasceu de uma história real. A história de um menino que não usava palavras, mas dizia tudo com o coração. Olhou para Gabriel, que segurava o caderno no peito. Ele nos lembrou que o amor não precisa de som para ser ouvido. O público começou a aplaudir devagar, e Gabriel deu um passo à frente. Entregou à professora um novo desenho, feito naquela manhã. Um grupo de pessoas segurando estrelas, todas conectadas por linhas de luz. No canto, a frase, quando a gente divide a luz, o escuro vai embora. Helena segurou o papel diante de todos. Esse é o recado de Gabriel pra gente, que o amor de um pode iluminar o caminho de muitos. As palmas cresceram. Algumas pessoas choravam, outras apenas sorriam. Nos dias seguintes, algo lindo aconteceu. Outras escolas começaram a copiar o projeto. As crianças desenhavam estrelas para familiares, vizinhos, amigos. O gesto se espalhou pela cidade como uma onda silenciosa de ternura. Clara não conseguia conter o orgulho. O Gabriel tá mudando o mundo, professora. Helena sorriu. Ele só tá lembrando o mundo do que nunca devia ter esquecido. Certa tarde, Gabriel chegou com um novo desenho para ela. Era uma mulher de cabelos curtos, segurando uma estrela dourada. É você, professora. Ele apontou o dedo. A que acende o céu. Helena se emocionou. Eu? Sim. O papai me contou num sonho. A professora não conseguiu segurar as lágrimas. Abraçou o menino com força. Naquele abraço, entendeu que o destino tinha feito seu trabalho. Semanas depois, uma reportagem local contou a história do projeto Luzes que Falam. As imagens mostravam Gabriel sorrindo, segurando o caderno de desenhos, cercado pelos colegas. O narrador dizia, um menino autista transformou a dor em arte e ensinou a todos que o amor é a linguagem mais universal que existe. Helena assistiu sozinha em casa, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Olhou pela janela. No céu, a mesma estrela brilhava forte. Ele conseguiu. Eduardo, sussurrou, o seu menino aprendeu a falar com o mundo. E naquela noite, enquanto a cidade dormia, Gabriel abriu o caderno uma última vez antes de dormir. Na página em branco, desenhou uma grande estrela e no centro escreveu em letras simples e firmes: Obrigado por me ensinar a amar o céu. Fechou o caderno, sorriu e adormeceu tranquilo. Lá fora, o vento soprou leve, balançando as folhas da árvore que ele e o pai costumavam desenhar. E por um breve instante, uma estrela pareceu piscar mais forte do que todas, como um boa noite vindo do alto. As semanas passaram e a vida de Gabriel parecia fluir em harmonia. O menino, antes silencioso e fechado, agora se comunicava com gestos simples e olhares cheios de significado. Clara o via acordar cedo, abrir a janela, olhar para o céu e sussurrar palavras que ninguém entendia, mas que ela sabia que eram orações. A professora Helena, por sua vez, seguia sendo sua guardiã, sua segunda mãe. Cada novo desenho que ele fazia parecia uma nova lição,
não só para ela, mas para todos. Era começo de primavera e o sol já nascia mais quente. No pátio da escola, o jardim florescia e as crianças brincavam sob a sombra das árvores. Gabriel estava sentado no banco de sempre, com o caderno aberto, desenhando uma estrela com asas. "Que estrela é essa, Gabriel?" perguntou Helena, se aproximando com um sorriso. Ele levantou o olhar, sereno, e respondeu: "É a que desce para visitar. A professora." Franziu o senho intrigada. "Visitar quem? Quem sente saudade?" Helena sentiu um calafrio. "E ela vai visitar quem hoje?" Gabriel sorriu, o tipo de sorriso que carrega segredos. "A senhora vai ver." Naquela noite o céu parecia diferente. Havia algo de mágico no ar, como se as estrelas piscassem mais do que o normal. Clara e Gabriel estavam na varanda, olhando o firmamento. O menino segurava o caderno de desenhos, virando as páginas lentamente. De repente um clarão cruzou o céu. Uma estrela cadente. Clara levou a mão à boca, surpresa. "Olha, Gabriel, um pedido rápido." Mas antes que ela terminasse, o menino fechou os olhos, sussurrou algo baixinho e sorriu. Ele passou para dizer boa noite. Clara ficou sem palavras. "Quem, filho?" "O papai." Ela o abraçou forte, sentindo o corpo pequeno e quente contra o peito. E ali, entre lágrimas e sorrisos, sentiu que o universo inteiro conspirava para manter aquele amor vivo. No dia seguinte, algo curioso aconteceu. Quando Helena chegou à escola, encontrou um envelope sobre sua mesa, sem remetente. Dentro, havia uma folha amarelada, dobrada com cuidado. Ao abrir, reconheceu o traço inconfundível de Gabriel, mas aquele desenho não era recente. Era o primeiro, o da ponte quebrada, o mesmo que havia dado início a tudo. Só que agora havia um novo detalhe que nunca estivera ali antes. Um pequeno brilho dourado, como se alguém tivesse colado um fragmento metálico em forma de estrela no meio do coração. Helena franziu a testa. Tinha certeza de que aquele brilho não existia antes. Passou o dedo sobre o papel e percebeu que não era cola nem tinta. Parecia realmente um pedacinho de algo que caíra do céu. No canto, em letras pequenas, havia uma frase nova. "A ponte não quebra mais." Ela se sentou, tremendo. O ar da sala parecia mais leve, quase sagrado. Naquele instante, sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. O tipo de arrepio que vem quando a alma reconhece um milagre. Naquela tarde, durante a aula, Gabriel se aproximou da professora com um novo desenho. Dessa vez, era um céu cheio de estrelas, e no meio, 2 delas estavam ligadas por uma linha dourada. "O que é isso, Gabriel?" perguntou ela. Ele respondeu calmamente: "É o fio que não corta." Helena olhou para o desenho, com os olhos marejados. "Entre quem, meu amor?" "Entre o papai e eu." Ele apontou para as 2 estrelas. "Ele me contou no sonho." A professora respirou fundo, lutando contra o choro. "E o que ele disse?" Gabriel sorriu. "Que agora ele mora no desenho." Nos dias seguintes, acontecimentos pequenos começaram a chamar a atenção. O relógio da sala parava exatamente às 10h20, o mesmo horário em que, segundo Clara, Eduardo havia falecido. Em uma manhã, o sol entrou pela janela e iluminou o canto onde ficava a carteira de Gabriel, mesmo sem a cortina estar aberta. E certa vez, quando as crianças estavam pintando, uma brisa leve soprou pela sala, derrubando exatamente uma estrela de papel, a que trazia o nome Eduardo. Helena observava tudo em silêncio, com o coração apertado, mas cheio de paz. Sabia que nada daquilo era acaso. O destino, às vezes, encontra formas sutis de dizer: "Eu ainda estou aqui." Certa noite, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Clara. "Professora, o Gabriel teve um sonho." "O que ele disse?" "Que o pai pediu para ele desenhar um último presente." Helena sorriu, mesmo sem entender completamente. "Então deixa ele desenhar. Às vezes é o jeito que o coração encontra para curar." No dia seguinte, Gabriel chegou à escola com o rosto iluminado. Abriu o caderno e começou a desenhar com uma concentração incomum. Durante horas ficou ali, em silêncio, misturando cores, traçando linhas, apagando e recomeçando. Quando terminou, chamou a professora. "Pronto." Helena olhou o desenho e prendeu a respiração. Era uma grande escola sob um céu estrelado. No topo, havia uma figura luminosa, uma estrela com asas, que lançava luz sobre todas as crianças, e no canto inferior,
Em letras firmes e legíveis, estava escrito: "Agora ele ensina comigo." Helena encostou a mão na boca, tentando conter as lágrimas. "Gabriel, é o papai, né?" Ele sorriu. "É. Ele disse que ajuda a senhora quando eu fico triste." Helena o abraçou com força. "E eu prometo que vou cuidar da sua luz, tá bom?" Gabriel assentiu. "A luz não é minha, professora. É de todo mundo que ama." Na semana seguinte, durante o recreio, o céu começou a escurecer de repente. O vento soprou forte e todos correram para dentro da escola. Mas antes de entrar, Gabriel parou, olhou para cima e estendeu a mão. Uma única gota de chuva caiu bem no meio da palma e reluziu, como se fosse dourada. Helena o chamou, assustada. "Gabriel, vem para dentro!" Mas ele respondeu com: "Calma. É ele, professora. Ele veio brincar de chuva." E então algo inexplicável aconteceu. Um raio de sol rompeu as nuvens, criando um arco-íris que atravessava o pátio inteiro. As crianças gritaram de alegria e Helena ficou imóvel, observando Gabriel sorrir para o céu. Ele levantou o caderno e deixou a chuva molhar a página em branco. Quando a água secou, algo mágico surgiu. As manchas formaram o contorno de uma estrela. Naquela noite, Helena escreveu: "No diário da escola, hoje aprendi que o amor não termina. Ele apenas muda de endereço. E que às vezes o céu manda cartas em forma de chuva, luz e sonho. Gabriel é a prova viva disso." Ela fechou o diário, olhou pela janela e viu a mesma estrela brilhando intensamente. E naquele momento, teve certeza. O pai de Gabriel havia cumprido sua promessa. O tempo passou, as estações mudaram e a vida seguiu. Mas algo na escola nunca mais foi o mesmo. A sala de Gabriel, agora com novas turmas, ainda carregava as estrelas penduradas no teto. Nenhuma delas foi retirada. A diretora dizia que era tradição, uma forma de lembrar que cada aluno deixava ali um pedaço de luz. Helena continuava ensinando com o mesmo amor de sempre, mas agora, cada olhar de criança a fazia pensar em Gabriel e em tudo o que havia aprendido com ele. Ele já estava no 4º ano. Crescera um pouco, mas ainda carregava o mesmo caderno de desenhos. Agora, suas páginas estavam cheias de cor, vida e mensagens curtas que pareciam vir de outro lugar. Frases simples, mas cheias de sabedoria, como: "A gente aprende mais quando escuta o vento." Ou: "O amor é o barulho que o coração faz quando está feliz." A cada novo rabisco, Helena se lembrava da promessa que fizera: cuidar da luz dele. Certa manhã, um grupo de repórteres chegou à escola. Queriam gravar uma matéria sobre o projeto Luzes que Falam, que continuava crescendo e inspirando escolas de outras cidades. Helena ficou nervosa, mas Gabriel parecia tranquilo. Enquanto montavam as câmeras, ele desenhava sentado no chão, concentrado como sempre. "O que você está fazendo, meu amor?" perguntou ela. "Um presente para o mundo." A professora sorriu. "E o que o mundo vai ganhar?" Ele levantou o olhar e respondeu com a calma de quem sabe mais do que parece: "Uma lembrança do que é amar." Durante a entrevista, Helena contou tudo, desde o primeiro desenho, a ponte quebrada, até o reencontro e a estrela que ainda brilhava. Quando terminou, a repórter emocionada perguntou: "Professora, o que a senhora aprendeu com essa história?" Helena respirou fundo e respondeu: "Que a educação é muito mais do que ensinar palavras, é aprender a escutar o que não é dito. Gabriel me ensinou que o amor é a língua universal e que o silêncio, às vezes, é o som mais bonito que existe." No final do dia, depois que todos foram embora, Helena ficou sozinha na sala. O sol entrava pelas janelas e as estrelas de papel balançavam suavemente. Ela abriu o caderno de Gabriel, deixado sobre a mesa, e viu o último desenho da página. Um céu cheio de estrelas, e entre elas, uma figura feminina segurando um coração dourado. Abaixo estava escrito em letras pequenas: "Obrigado por guardar a luz." Helena levou a mão ao peito. Sentiu o coração bater mais forte, como se uma onda de calor a envolvesse. Olhou pela janela e lá estava, a mesma estrela, brilhando no meio da tarde. Ela sorriu. "Eu também nunca vou esquecer, meu pequeno." Meses depois, o projeto Luzes que Falam foi reconhecido nacionalmente. A escola recebeu um prêmio por promover inclusão e empatia através da arte. Na cerimônia, Helena subiu ao palco com Gabriel e Clara. Quando entregaram o troféu, o público aplaudiu de pé.
Mas a maior homenagem ainda estava por vir. Gabriel pegou o microfone, algo que ninguém esperava. O silêncio tomou conta do auditório. Ele respirou fundo, olhou para a plateia e disse com voz firme e pausada: "O amor do meu pai virou estrela, e a minha professora virou o caminho até ela." O público se levantou. As pessoas choravam, aplaudiam. Helena não conteve as lágrimas. Aquele menino que um dia não falava agora fazia o mundo inteiro ouvir a sua voz. Uma voz feita de pureza, dor e esperança. Naquela noite, Helena voltou para casa e, antes de dormir, olhou o céu mais uma vez. As estrelas pareciam piscar em ritmo compassado, como se conversassem entre si. E entre todas, uma brilhava com mais intensidade, a mesma de sempre. Ela fechou os olhos e agradeceu em silêncio, porque compreendeu, enfim, o verdadeiro sentido daquela história. O menino não apenas mandara uma mensagem ao pai, ele tinha mandado uma mensagem ao mundo, que o amor não precisa ser explicado, nem ouvido, nem visto, basta ser sentido, e que, quando um coração bom desenha com fé, até o céu responde. Se essa história tocou o seu coração, deixe um coração nos comentários. Conte pra gente quem é a sua estrela, aquela pessoa que continua brilhando, mesmo de longe. E nunca se esqueça, às vezes, os sinais do amor estão nas pequenas coisas, no desenho de uma criança, no sorriso de alguém ou na luz que nunca apaga dentro de você. Inscreva-se no canal quando chama o destino, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa de esperança e lembre-se, o destino sempre encontra um jeito de unir o que o amor separou. Porque quando chama o destino, até as estrelas respondem.